Olá, 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 gente. Continuando nossa leitura aqui, ó, A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Estamos caminhando para o final, mais um episódio. Inscreva-se no canal, destrave o sininho e me propague por aí. Vamos lá. Ó, no último episódio, você deve ter visto aí, o nosso general, o Vitor, que é protagonista junto com a Júlia, sua esposa, protagonista dessa história aqui, desse romance muito interessante do Honoré de Balzac. Eles estavam num navio que foi assaltado, né, por piratas e descobriu que o chefe dos piratas vem a ser o seu genro. E ele tem, o general aqui tem uma conversa muito séria com a sua filha que está lá no navio e que casou-se com esse pirata. E daí no final, na página 200, nós ficamos sabendo, então vou reler aqui, que após ter refeito sua fortuna, o marquês, o general também, né, morreu esgotado de fadiga. Alguns meses depois de sua morte, em 1833, já bem bastante tempo já, né, a marquesa foi obrigada a levar Moina às águas dos Pirineus. A Moina é a filha, né, do casal. A caprichosa criança quis ver as belezas dessas montanhas. Voltou à estação de águas e no seu regresso passou-se a horrível cena que aqui está, que agora nós vamos ler. Então vamos continuar? Agora eu vou ler aqui, ó, o episódio O Ensinamento, que a Moína provavelmente vai aparecer. Meu Deus, disse Moína, fizemos bem mal, minha mãe, eu não ficar alguns dias mais nas montanhas. Lá estávamos bem melhor do que aqui. Ouviu os gemidos contínuos dessa maldita criança e a tagarelice dessa desgraçada mulher que fala sem dúvida em patois, pois não compreendi uma única palavra do que dizia. Que espécie de gente nos deram por vizinhas? Essa noite foi uma das mais horríveis que passei em minha vida. Nada ouvi, respondeu a marquesa, mas minha querida filha, vou ver a hoteleira e pedir-lhe outro quarto. Estaremos sós no apartamento e não mais teremos barulho. Como te sentes esta manhã? Está fatigada? Ao dizer essas últimas frases, a marquesa se erguera para se aproximar do leito de Moina. Vejamos, disse-lhe ela, procurando a mão da filha. Oh, deixe-me, minha mãe, respondeu Moina. Tenho frio. A essas palavras, a moça agarrou-se a seu travesseiro com um movimento de amuo, mas tão gracioso que era difícil a uma mãe ofender-se por isso. Nesse momento, uma queixa, cujo acento suave e prolongado devia rasgar um coração materno, ressoou no quarto vizinho. Mas se tu ouviste isso durante toda a noite, por que não me acordaste? Teríamos um gemido mais prolongado que todos os outros interrompeu a marquesa que exclamou: há aí alguém que está morrendo. E saiu apressadamente. Mande-me Paulina, gritou Moína. Vou vestir-me. A marquesa desceu e encontrou a hoteleira no pátio, no meio de algumas pessoas que pareciam ouvi-la atentamente. A senhora colocou perto de nós uma pessoa que parece sofrer muito. Ah, não me fale nisso, exclamou a dona do hotel. Acabo de mandar procurar o Maire. Imagine que é uma mulher, uma pobre infeliz que chegou ontem à noite a pé, vem da Espanha, está sem passaporte e sem dinheiro. Trazia no colo uma criancinha à morte. Não pude deixar de recebê-la. Esta manhã fui eu mesma vê-la, pois ontem, quando desembarcou aqui, causou-me horrível pena. Pobre mulher, estava deitada com o filho e ambos se debatiam contra a morte. Senhora, disse-me ela, tirando do dedo um anel de ouro, não possuo mais do que isso. Tomai-o em pagamento. Será suficiente. Não ficarei muito tempo aqui. Pobre pequeno, vamos morrer juntos, disse ela, olhando seu filho. Tomei-lhe o anel, perguntei-lhe quem era, mas ela não quis dizer-me o nome. Acabo de mandar procurar um médico e o senhor Maire. Mas, exclamou a marquesa, dê-lhe todos os socorros necessários. Meu Deus, talvez ainda seja tempo de salvá-la. Eu lhe pagarei tudo o que ela gastar.
Ah, senhora, ela parece ser muito altiva e não sei se quererá. Vou vê-la. E imediatamente a marquesa subiu ao quarto da desconhecida, sem pensar no mal que sua presença podia causar àquela mulher, no momento em que a diziam agonizante, pois ainda estava de luto. A marquesa empalideceu ao vê-la. Apesar dos horríveis sofrimentos que haviam alterado a bela fisionomia de Helena, reconheceu a filha mais velha. Helena, olha que interessante, a Helena agora encontrando-se com a mãe. À vista de uma mulher vestida de preto, Helena ergueu-se da cama, soltou um grito de terror e tornou a cair lentamente no leito, quando, naquela mulher, descobriu sua mãe. Minha filha, disse a senhora Daiglemont, que lhe falta? Paulina, Moina? Nada mais me falta, respondeu Helena em voz enfraquecida. Esperava rever meu pai, mas seu luto anuncia-me. Não concluiu. Apertou o filho contra o coração como para aquecê-lo, beijou-o na fronte e atirou à mãe um olhar aonde ainda se lia censura, embora temperada pelo perdão. A marquesa não quis ver essa censura. Esqueceu que Helena fora uma filha concebida outrora nas lágrimas e no desespero, a filha do dever, uma filha que fora a causa de suas maiores infelicidades. Caminhou suavemente para ela, lembrando-se apenas de que Helena fora a primeira a fazê-la conhecer os prazeres da maternidade. Os olhos da mãe estavam cheios de lágrimas e, beijando-a, exclamou: Helena, minha filha. Helena conservava-se em silêncio. Acabava de aspirar o último suspiro do seu último filho. Nesse momento, Moina, Paulina, sua criada de quarto, a hoteleira e o médico entraram. A marquesa conservava a mão gelada da filha nas suas e contemplava-a com verdadeiro desespero. Exasperada pela desgraça, a viúva do marinheiro, que acabava de escapar de um naufrágio, salvando de toda a família apenas um filho, disse com voz horrível à sua mãe. Então, antes de continuar, só para a gente entender aqui, a Helena veio para a Terra na intenção, veio à Terra na intenção de encontrar o pai, mas soube agora que o pai havia morrido. Por que ela veio também à Terra? Porque o navio onde ela morava, o navio pirata, sofreu um naufrágio e onde morreram todos os filhos, com exceção desse que ela trouxe junto. Então, toda a família, apenas um filho, disse com voz horrível à sua mãe: tudo isso é obra sua. Se tivesse sido para mim o que... Moina, saiam todos, gritou a senhora Daiglemont, abafando a voz de Helena com o rumor da sua. Por piedade, minha filha, não renovemos neste momento os tristes combates. Calar-me-ei, respondeu Helena, fazendo um esforço sobrenatural. Sou mãe, sei que Moina não deve... Onde está meu filho? Moina tornou a entrar, impelida pela curiosidade. Minha irmã, disse a criança mimada, o médico. É inútil, continuou Helena. Ah, por que não morreu aos 16 anos quando quis matar-me? A felicidade nunca se encontra fora das leis. Moina, tu... Morreu, inclinando a cabeça sobre a do filho, que estreitou convulsivamente. Tua irmã queria sem dúvida dizer-te, Moina, volveu a senhora Daiglemont, quando voltou ao seu quarto, onde desatou em lágrimas, que a felicidade nunca se encontra para uma filha numa vida romanesca, fora das ideias recebidas e, sobretudo, longe de sua mãe. De certa forma, ela não disse a verdade, né? Até porque o papo foi outro aqui entre elas. Então, terminei esse capítulo. Aliás, terminei essa quinta parte. Agora, estou indo para a sexta parte. Provavelmente, a sexta parte é a última do livro. Estamos nos encaminhando para o final. Página 203. A velhice de uma mãe culpada. Num dos primeiros dias do mês de junho de 1844 já, então até aqui já morreram o Vitor, né? Vitor pai, o Marquês general, a filha Helena, filha mais velha do casal, e da Helena morreram todos os filhos, provavelmente o marido também no naufrágio. E aí restam dessa família toda a Júlia,
que é a nossa protagonista, a Moina, que é uma das filhas, e um outro filho, não, e 2 filhos, né? Então restam 3 ainda com ela. Vamos ver se eles aparecem aqui. A velhice de uma mãe culpada. Num dos primeiros dias do mês de junho de 1844, uma senhora de cerca de 50 anos agora, mas que aparentava ter mais idade do que a verdadeira, passeava ao sol, ao meio-dia, ao longo de uma alameda, no jardim de um palácio situado na rua Plumet, em Paris. Depois de ter feito por 2 ou 3 vezes a volta da vereda levemente sinuosa onde se achava, para não perder de vista as janelas de um apartamento que parecia atrair toda a sua atenção, foi sentar-se numa dessas cadeiras meio rústicas que se fabricam com galhos flexíveis de árvores guarnecidos de sua casca. Do lugar onde estava essa elegante cadeira, a dama podia divisar, por uma das grades da cerca, tanto os bulevares interiores, no meio dos quais está colocada a admirável cúpula dos Inválidos, que ergue seu zimbório de ouro acima das folhagens de um milheiro de olmos, formando uma admirável paisagem, como o aspecto menos grandioso de seu jardim, terminado pela fachada cinza de um dos mais belos palácios do Faubourg Saint-Germain. Ali se achava mergulhado em silêncio. Os jardins vizinhos, os bulevares, os Inválidos, porque nesse aristocrático bairro o dia não começa senão ao meio-dia. Salvo algum capricho, salvo se uma jovem queira montar a cavalo, ou se um velho diplomata tenha um protocolo a revisar, nessa hora criados e patrões todos dormem ou todos despertam. A senhora tão madrugadora era a Marquesa d'Aiglemont, mãe da senhora de Saint-Héren, a quem pertencia esse belo palácio. Então ela estava morando na casa da filha, de uma das filhas, provavelmente da Moina. A marquesa privara-se dele em benefício da filha, a quem havia dado toda a sua fortuna, reservando para si apenas uma pensão vitalícia. A condessa Moina, de Saint-Héren, era a última filha da senhora d'Aiglemont. Para fazê-la desposar o herdeiro de uma das mais ilustres casas da França, a marquesa tudo sacrificara. Nada era mais natural. Ela perdera sucessivamente 2 filhos. Um, Gustavo, marquês d'Aiglemont, tinha morrido atacado de cólera. O outro, Abel, sucumbira diante de Constantina. Constantina é a cidade da Argélia que, em novembro de 1836, defendida pelo rei Hadi Ahmed, repeliu o assalto de 2 brigadas francesas e só pôde ser tomada em 3 de outubro do ano seguinte, depois de sangrento combate por um corpo expedicionário comandado por Damremont, um famoso tríptico de Horace Vernet, exposto no Salão de 1839, representa episódios dessa batalha. Então ela está viúva, sem os filhos, com exceção da Moina. Gustavo deixara filhos e viúva. Um dos filhos, o Gustavo, deixou os filhos, então os netos dela, e também viúva. Mas a afeição bastante fraca que a senhora d'Aiglemont tivera pelos 2 filhos enfraquecera ainda mais ao passar para os netos. Portanto, portava-se delicadamente com a nora, mas limitava-se ao sentimento superficial que o bom gosto e as conveniências prescrevem que testemunhemos ao próximo. Regularizada perfeitamente a fortuna dos 2 filhos mortos, ela reservava para sua querida Moina suas economias e seus bens pessoais. Moina, bela e encantadora desde criança, fora sempre para a senhora d'Aiglemont objeto de uma dessas predileções inatas ou involuntárias das mães. Fatais simpatias que parecem inexplicáveis ou que os observadores sabem perfeitamente explicar. A encantadora figura de Moina, ao som da voz dessa filha querida, seus modos, o andar, a fisionomia, os gestos, tudo nela despertava na marquesa as mais profundas emoções capazes de animar, perturbar
ou em levar o coração de uma mãe. A razão de sua vida presente, de sua vida futura, de sua vida passada estava no coração dessa moça, onde ela lançara todos os seus tesouros. Moina felizmente sobrevivera aos 4 irmãos mais velhos. A senhora d'Aiglemont perdera, de fato da maneira mais trágica, dizia-se na alta sociedade, uma filha encantadora cujo destino era quase desconhecido, e um garoto de 5 anos vítima de uma horrível catástrofe. A marquesa viu certamente um presságio do céu no respeito que a sorte tinha por sua filha predileta e não dedicara senão fracas recordações aos filhos já tombados, segundo os caprichos da morte, os quais permaneciam no fundo de sua alma como esses túmulos erigidos num campo de batalha, mas que as flores silvestres quase fizeram desaparecer. A sociedade poderia pedir à marquesa contas severas dessa indiferença e dessa predileção, mas a sociedade de Paris é arrastada por uma tal torrente de acontecimentos, de modas, de novas ideias, que toda a vida da senhora d'Aiglemont devia ser, de certa forma, esquecida. Porque os fatos são assim, vão se sucedendo. O que hoje é importante, amanhã já não é, e assim é. Ninguém pensava em considerar um crime sua frieza, seu esquecimento, que a ninguém interessava, ao passo que sua viva ternura por Moina interessava a muita gente, e tinha toda a santidade de um preconceito. Aliás, a marquesa pouco aparecia na sociedade, e para a maioria das famílias de suas relações ela parecia boa, meiga, piedosa, indulgente. Ora, não será preciso ter um interesse especial para ir além dessas aparências com que a sociedade se contenta? Depois, o que é que não se perdoa aos velhos quando eles se apagam como sombras e não desejam mais ser senão uma recordação? É engraçado aqui, a senhora d'Aiglemont tem 50 anos. Hoje, 50 anos ainda não é velho. Eu não imagino que seja assim. Mas para a época, né, já estava quase esclerosado aqui. Enfim, a senhora d'Aiglemont é um modelo lisonjeiro, citado pelos filhos aos pais, pelos genros às sogras. Ela tinha ainda em vida dado seus bens a Moina, satisfeita com a felicidade da jovem condessa, e não vivendo senão por ela e para ela. Se velhos prudentes, tios rabugentos censuravam essa conduta, dizendo: a senhora d'Aiglemont talvez se arrependa algum dia de ter se despojado de sua fortuna em favor de sua condessa, porque se conhece bem o coração da senhora de Saint-Héreen, pode ter a mesma confiança na moralidade do genro, quer dizer, está confiando na filha, mas e o genro? Que entregou toda a sua fortuna para a filha. Elevava-se contra esses profetas uma indignação geral, e de toda parte choviam elogios para Moina. Deve-se render justiça à senhora de Saint-Héreen, dizia uma moça, pois sua mãe não sofreu nenhuma mudança em sua vida. A senhora d'Aiglemont está admiravelmente bem instalada. Tem uma carruagem ao seu dispor e pode ir onde quiser, como antes, exceto aos Italiens. O Italiens é o antigo teatro italiano de Paris, o Théâtre Italien. Exceto aos Italiens, respondia baixinho um velho parasita, uma dessas criaturas que se julgam no direito de acumular os amigos com epigramas sob o pretexto de demonstrarem independência. No que toca a assuntos estranhos à sua filha dileta, a ilustre viúva só gosta de música. Em seu tempo foi uma ótima musicista. Mas como o camarote de condessa está sempre invadido por mocinhos elegantes, e como sua presença ali constrangeria a moça, de quem já se fala como de uma grande coquete, a pobre mãe nunca vai ao Italiens. A senhora Saint-Héreen, dizia uma moça casadora, dá para sua mãe reuniões deliciosas, tem um salão onde comparece Paris inteira. Um salão em que ninguém presta atenção à marquesa, dizia o parasita. O fato é que a senhora d'Aiglemont nunca está só, dizia um presumido, tomando o partido das moças. De manhã, respondeu em voz baixa ao velho observador. De manhã a querida Moina dorme. Às 4 horas a querida Moina está no bois.
Bois, em Paris, o Bois de Boulogne, um dos grandes bosques nos arredores de Paris. À noite, a querida Moina vai ao baile ou ao teatro. Mas é verdade que a senhora d'Aiglemont tem a ocasião de ver sua querida filha enquanto ela se veste, ou durante o jantar, quando a querida Moina por acaso janta com sua querida mãe. Quer dizer, aqui fazendo uma crítica, dizendo que a filha, a Moina, não tem tempo para a mãe, né? Não faz ainda 8 dias, senhor, disse o parasita, tomando pelo braço um tímido preceptor, recém-chegado na casa em que se encontrava. Vi essa pobre mãe triste e sozinha ao canto da lareira. Que tem? Perguntei-lhe. A marquesa fitou-me sorrindo, mas com certeza tinha chorado. Estava pensando, disse-me ela, que é bem singular me encontrar só, depois de ter tido 5 filhos. Mas isso faz parte do nosso destino. E depois sinto-me feliz quando sei que Moina se está divertindo. Ela podia confiar em mim, que conhecera outrora seu marido. Era um pobre homem e foi bem feliz em tê-la por esposa. De certo devia a ela seu pariato e seu cargo na corte de Carlos X. Mas há tantos erros nas palestras mantidas na sociedade, nela se cometem com leviandade males tão profundos que o historiador dos costumes é obrigado a pesar cuidadosamente as asserções negligentemente emitidas por tantos irresponsáveis. Em resumo, talvez não se deve nunca decidir de que lado está a razão, se com a mãe ou com o filho. Entre esses dois corações só há um juiz possível e esse é Deus. Deus que muitas vezes assesta a sua vingança no seio das famílias e serve-se eternamente dos filhos contra as mães, dos pais contra os filhos, dos povos contra os reis, dos príncipes contra as nações, de tudo contra tudo, o que substitui no mundo moral os sentimentos pelos sentimentos, como as folhas novas substituem as velhas na primavera, que age tendo em vista uma ordem imutável, um fim que só ele conhece. Sem dúvida, cada coisa vai para o seu seio, ou melhor ainda, para ele volta. Esses religiosos pensamentos, tão naturais aos corações dos velhos, flutuavam esparsos na alma da senhora d'Aiglemont. Estavam nela meio luminosos, ora abismados, ora completamente desabrochados, como flores agitadas à superfície das águas durante uma tempestade. Ela sentara-se cansada, abatida por uma longa meditação, por um desses devaneios em meio aos quais toda a vida se ergue, se desenrola ante os olhos daqueles que pressentem a morte. Essa mulher, envelhecida antes do tempo, seria um quadro curioso para um poeta que passasse pelo boulevard. Ao vê-la sentada à fraca sombra de uma acácia, ao meio-dia, qualquer pessoa poderia ler uma das 1000 coisas estampadas naquele rosto pálido e frio, apesar dos raios quentes do sol. Seu rosto expressivo representava qualquer coisa de mais grave que uma vida em declínio ou de mais profundo que uma alma curvada ao peso da experiência. Era uma dessas fisionomias que, entre 1000 desdenhadas por serem desprovidas de caráter, nos atraem durante um momento ou nos fazem pensar. Como, entre os inúmeros quadros do museu, somos fortemente impressionados, seja pela cabeça sublime em que Murilo pintou a dor materna, ou seja pelo rosto de Beatriz Cinci, onde Guido Reni soube fixar a mais tocante inocência no fundo do mais espantoso crime, ou seja ainda pela sombria face de Filipe II, onde Velázquez imprimiu para sempre o majestoso terror que deve inspirar a realeza. Beatriz Cinci, aqui citada, né, nota de rodapé, na verdade Beatriz Cinci, dama romana dos séculos XIV, famosa por sua beleza, sua riqueza e seus crimes, de quem Guido Reni, 1575 a 1642, fez um retrato célebre. Certas figuras humanas são imagens despóticas que nos falam, que nos interrogam, que respondem a nossos pensamentos secretos
e constituem até poemas inteiros. O rosto impassível da senhora d'Aiglemont era uma dessas poesias terríveis, uma dessas faces espalhadas aos milhares na Divina Comédia de Dante Alighieri. Página 210. Durante a efêmera estação em que a mulher permanece em flor, os caracteres de sua beleza servem admiravelmente bem à dissimulação a que sua natural fraqueza e nossas leis a condenam. Sob o rico colorido de seu rosto fresco, sob o fogo de seus olhos, sob o conjunto gracioso de suas feições delicadas, com tantos traços retos ou curvos, mas puros e perfeitamente delineados, todas as emoções podem permanecer secretas. O rubor ainda não revela nada, colorindo um pouco mais cores já bem vivas. Toda a luz interior mistura-se tão bem à luz de seus olhos chamejantes de vida, que a chama passageira de um sofrimento aparece neles como um encanto a mais. Por isso, nada há de mais discreto que um rosto jovem, porque nada há de mais imóvel. O rosto de uma mulher moça tem a calma, o brilho e o frescor da superfície de um lago. A fisionomia das mulheres só começa a ter significação aos 30 anos. Até essa idade, em seu rosto, os pintores só encontram o rosa e o branco, sorrisos e expressões que repetem o mesmo pensamento, pensamento de juventude e de amor, pensamento uniforme e sem profundeza. Mas, na velhice, tudo na mulher falou, as paixões se lhe incrustaram no semblante. Ela foi amante, esposa, mãe. As mais violentas expressões de alegria e da dor acabaram por lhe alterar, por lhe torturar as feições, estampando-se em 1000 rugas, cada qual com sua linguagem. E um rosto de mulher torna-se então sublime de horror, belo de melancolia ou magnífico de calma. Se é permitido prosseguir nessa estranha metáfora, o lago dessecado deixa ver então os traços de todas as torrentes que o produziram. Um rosto de mulher velha não pertence então nem mais ao mundo que frívolo se espanta de perceber nele a destruição de todas as ideias de elegância a que está habituado. Nem aos artistas vulgares que nele nada descobrem, mas aos verdadeiros poetas, aqueles que têm um sentimento do belo independente de todas as convenções em que repousam tantos preconceitos referentes à arte e à beleza. Se bem que a senhora d'Aiglemont tivesse na cabeça uma touca moderna, era facilmente visível que sua cabeleira, outrora negra, tinha embranquecido por cruéis emoções. Mas a maneira por que ela as separava em dois bandós, traía seu bom gosto, revelava graciosos hábitos da mulher elegante e desenhava perfeitamente sua fronte afanada, enrugada, em cuja forma se encontravam ainda alguns vestígios de seu antigo esplendor. O contorno do rosto, a regularidade das feições davam uma ideia, fraca em verdade, da beleza de que devia ter sido orgulhosa. Mas esses indícios acusavam melhor ainda as dores, que deviam ter sido agudíssimas para escavar aquele rosto, para descarnar as têmporas, encovar as faces, murchar as pálpebras e desguarnecê-las de cílios, que dão encanto ao olhar. Tudo era silencioso naquela mulher. Seu andar e seu movimento tinham essa lentidão grave e recolhida que inspira respeito. Sua modéstia, transformada em timidez, parecia ser o resultado do hábito que ela adquirira, desde alguns anos, de apagar-se diante da filha. As suas palavras eram raras, suaves, como a de todas as pessoas forçadas a refletir, a se concentrar, a viver consigo mesmas. Essa atitude inspirava um sentimento indefinível, que não era nem temor nem compaixão, mas no qual se fundiam misteriosamente todas as ideias que despertam essas diversas afeições. Enfim, a natureza de suas rugas,
A maneira por que elas se sulcavam o rosto, a maneiras por que elas lhe sulcavam o rosto, a opacidade de seu olhar tristonho, tudo testemunhava eloquentemente essas lágrimas que, sufocadas no coração, jamais caem dos olhos. Como se fosse uma certa angústia existencial, né? Um sofrimento, uma melancolia, aqui já relacionada com a existência dela. Os infelizes, acostumados a contemplar o céu para recorrer a ele nas desgraças da vida, reconheceriam facilmente nos olhos dessa mãe o hábito cruel de uma prece feita todos os instantes do dia e os leves vestígios dessas feridas secretas que terminam por destruir as flores de alma e até o sentimento de maternidade. Os pintores têm cores para esses retratos, mas as ideias e as palavras são impotentes para traduzi-los fielmente. Neles se encontram, no tom da tez, no ar do rosto, fenômenos inexplicáveis que a alma apreende pela vista, mas que a narrativa dos acontecimentos a que são devidas tão horríveis transformações fisionômicas é o último recurso que resta ao poeta para as tornar compreendidas. Esse rosto anunciava uma tempestade calma e fria, um secreto combate entre o heroísmo da dor materna e a imperfeição de nossos sentimentos, que são finitos como nós mesmos e em que nada se encontra de infinito. Esses sofrimentos incessantemente recalcados haviam produzido por fim não sei que de mórbido naquela mulher. Sem dúvida, algumas emoções violentas demais tinham fisicamente alterado aquele coração materno e alguma doença, um aneurisma talvez, ameaçava lentamente aquela mulher sem que ela o soubesse. As verdadeiras penas são na aparência tão tranquilas no leito profundo que elas mesmas cavam onde parecem dormir, mas onde continuam a corroer a alma como esse espantoso ácido que fura o cristal. Nesse momento, duas lágrimas sulcaram as faces da marquesa, e ela se ergueu como se alguma reflexão mais pungente que todas as outras a tivesse ferido fortemente. Sem dúvida previra o futuro de Moina. Ora, calculando as dores que esperavam sua filha, todos os desgostos de sua própria vida angustiaram-lhe de novo o coração. A situação dessa mãe será compreendida pela explicação de sua filha. O Conde de Saint-Héreen, aqui é a descrição muito interessante, né? Como o autor consegue descrever e ele às vezes gasta páginas e páginas para descrever e para colocar uma situação de âmbito psicológico. O Balzac é bom nisso, né? De entrar com uma certa profundidade na personalidade e na dor humana. O Conde de Saint-Héreen, que é o genro então da condessa, né, casado lá com a moça, tinha partido há cerca de 6 meses em cumprimento de uma missão política. Durante essa ausência, Moina, que a todas as vaidades de mulher fútil juntava os caprichos de criança mimada, divertira-se por leviandade ou para obedecer às 1000 coqueterias femininas, e talvez também para experimentar seu poder em brincar com a paixão de um homem inteligente, mas sem coração, que se dizia louco de amor, desse amor em que se combinam todas as ambições sociais e vaidosas do pretensioso. A senhora d'Aiglemont, a quem uma longa experiência ensinara a conhecer a vida, a julgar os homens, a temer a sociedade, observava os progressos desse namoro e pressentia a perda da filha, vendo-a cair nas mãos de um homem para quem nada era sagrado. Não havia para ela qualquer coisa de espantoso em encontrar um sedutor no homem a quem Moina escutava com prazer. Sua filha querida estava à beira de um abismo. Tinha disso a horrível certeza, mas não ousava afastá-la porque tremia diante da condessa. Sabia de antemão que Moina não escutaria nenhuma de suas sensatas advertências. Não possuía nenhum poder sobre aquela alma de ferro para ela.
e toda a suavidade para os outros. Sua ternura levá-la-ia a interessar-se pela triste sina de uma paixão justificada pelas nobres qualidades do sedutor. Mas sua filha seguia um impulso de coqueteria e a marquesa desprezava o conde Alfredo de Vandenesse, sabendo que ele era homem para considerar sua luta com Moina como um xadrez, como uma partida de xadrez. Então a filha também está se envolvendo com uma outra pessoa. Ela tem um compromisso com alguém e se envolvendo com outro homem aqui. Infeliz mãe, ela estava obrigada a sepultar no âmago do coração as razões supremas de sua aversão. Ela estava intimamente ligada ao Marquês de Vandenesse, pai de Alfredo, e essa amizade respeitável aos olhos da sociedade autorizava o rapaz a frequentar familiarmente a casa da senhora de Saint-Héreen, pela qual simulava uma paixão concebida desde a infância. Aqui estão cruzando parentescos, né? Se você observar bem, está cruzando os parentescos aqui. O Marquês de Vandenesse, pai de Alfredo. Vamos lá. Aliás, em vão a senhora d'Aiglemont se teria decidido a lançar entre sua filha e Alfredo de Vandenesse uma terrível confissão capaz de os separar. Ela tinha certeza de não obter êxito, apesar da força dessa confissão, que a desonraria aos olhos da filha. Como é que ela vai dizer da vida pregressa para a filha que nada conhece, né? É a honra dela que está em jogo. Alfredo era demasiado corrupto, Moina demasiado inteligente para acreditar nessa revelação, e a jovem condessa a frustraria tratando-a com astúcia maternal. A senhora d'Aiglemont construíra seu cárcere por suas próprias mãos, e nele se encerrava para morrer, vendo perder-se a bela vida de Moina, essa vida que se tornara sua glória, sua felicidade e sua consolação, uma existência para ela 1000 vezes mais cara que a sua. Sofrimentos horríveis, incríveis, indizíveis, abismo sem fundo. Ela está vendo a Moina entrar numa vida que ela mesma tinha levado, né? A mãe tinha levado. Ela esperava com impaciência que a filha se levantasse e, contudo, o temia, tal como o infeliz condenado à morte que desejaria acabar com a vida e, ao mesmo tempo, sente o sangue gelar, pensando no carrasco. A marquesa resolvera tentar um último esforço, mas talvez temesse menos ver malograda a sua última tentativa que receber um desses ferimentos tão dolorosos ao seu coração, cuja coragem tinha esgotado. Seu amor de mãe tinha chegado a tal ponto. Amar a filha, temê-la, recear uma punhalada e seguir adiante. O sentimento materno é tão grande nos corações amorosos que antes de chegar à indiferença, uma mãe há de morrer ou de se apoiar em algum grande poder, a religião ou o amor. Desde que se levantara, a fatal memória da marquesa reconstruíra vários desses fatos, aparentemente insignificantes, mas que têm grande importância na vida moral. Com efeito, por vezes, um gesto contém todo um drama, a entonação de uma palavra destrói toda uma vida, a indiferença de um olhar mata a mais ditosa paixão. A marquesa d'Aiglemont tinha infelizmente visto muitos desses gestos, tinha ouvido muitas dessas palavras, tinha recebido muitos desses olhares maléficos à alma para que suas recordações lhe pudessem dar esperanças. Tudo lhe provava que Alfredo a tinha perdido no coração da filha, onde ela se conservava, ela, mãe, menos como um prazer que como um dever. 1000 coisas, insignificâncias até, mostravam-lhe a conduta detestável da condessa para com ela, ingratidão essa que a marquesa talvez encarasse como um castigo. Procurava escusas para a filha nos desígnios da providência, a fim de poder ainda adorar a mão que a feria. Quer dizer, a filha, que é a única filha que ela tem, trata com desdém a mãe e tudo mais, e, enfim, o jovem quer viver a vida, né? Vida de paixões, inclusive.
Nessa manhã ela se recordou de tudo, e tudo a feriu de novo tão vivamente no coração que seu cálice, repleto de amarguras, transbordaria com a mais leve pena que nele fosse lançada. Um olhar frio poderia matar a marquesa. É difícil descrever esses fatos domésticos, mas alguns serão suficientes para indicar todos. Assim, a marquesa, que se tornara um pouco surda, jamais conseguira que Moína elevasse um pouco a voz quando falava com ela. E no dia em que, na ingenuidade da criatura que sofre, pediu à filha para repetir uma frase de que nada percebera, a condessa obedeceu, mas com maus modos que não permitiam à senhora d'Aiglemont reiterar sua modesta súplica. Desde esse dia, quando Moína contava um fato ou falava, a marquesa cuidava de aproximar-se dela, mas seguidamente a condessa parecia aborrecida com a enfermidade que levianamente ela censurava a mãe. Esse exemplo, escolhido entre mil, podia ferir somente o coração de uma mãe. Todas essas coisas teriam talvez escapado a um observador, pois são nuances imperceptíveis a outros olhos que não os de uma mulher. Tendo a senhora d'Aiglemont dito um dia à filha que a princesa de Cadogan tinha vindo vê-la, Moína exclamou simplesmente: Como? Ela veio por sua causa. O ar com que essas palavras foram ditas e o acento com que a condessa nelas pôs denotavam discretamente um espanto, um desprezo elegante capaz de fazer os corações sempre jovens e ternos achar filantrópico o costume segundo o qual os selvagens matam os velhos quando eles não podem mais sustentar-se nos galhos de uma árvore sacudida fortemente. Aqui a princesa de Cardigan tem a anotação de rodapé, em solteira Diana de Uxelles, uma das grandes apaixonadas de A Comédia Humana. Seu nome figura no título da novela Os Segredos da Princesa de Cardigan. A senhora d'Aiglemont ergueu-se, sorriu e foi chorar em segredo. As pessoas bem-educadas, e principalmente as mulheres, não traem seus sentimentos senão por gestos imperceptíveis, mas que nem por isso impedem sejam as vibrações de seus corações percebidas por aqueles que podem encontrar na vida situações análogas à dessa mãe mortificada. Nas suas recordações acabrunhadoras, a senhora d'Aiglemont evocou um desses fatos microscópicos tão pungentes, tão cruéis, que nunca lhe haviam mostrado tão bem quanto, naquele momento, o atroz desprezo oculto sob sorrisos. Mas suas lágrimas secaram quando ela ouviu abrir as persianas do quarto em que dormia a filha. Ergueu-se e se encaminhou para a janela, seguindo o caminho que passava ao longo da grade diante da qual estivera sentada. Enquanto caminhava, notou o cuidado particular que o jardineiro pusera em rastilhar a areia daquela aleia, bastante mal cuidada ainda há pouco tempo. Quando a senhora d'Aiglemont chegou às janelas do quarto da filha, as persianas fecharam-se bruscamente. Moína! Chamou ela. Nada de resposta. A senhora condessa está no pequeno salão, disse a criada de quarto de Moína quando a marquesa, entrando em casa, perguntou se a filha estava de pé. A senhora d'Aiglemont estava demasiadamente aflita e preocupada para refletir nesse momento sobre circunstâncias tão insignificantes. Dirigiu-se logo ao pequeno salão onde encontrou a condessa de penhoar, com uma touca negligentemente colocada sobre uma cabeleira em desalinho, os pés metidos em pantufos, com a chave do quarto no cinto e com o rosto afogueado, denotando pensamentos quase tempestuosos. Ela estava sentada num divã e parecia refletir. Quem está aí? Perguntou numa voz dura. Ah, é a senhora, mamãe. Tornou num ar distraído, depois de se ter interrompido. Sim, minha filha, é a tua mãe. A entonação com que a senhora d'Aiglemont pronunciou essas palavras manifestava uma efusão de coração
e uma comoção íntima de que seria difícil dar uma ideia sem empregar o termo santidade. Ela se revestira tão bem, na verdade, com o caráter sagrado de uma mãe, que a filha o notou e voltou-se para ela com um movimento que exprimia a um tempo respeito, inquietação e remorso. A marquesa fechou a porta do salão onde ninguém poderia entrar sem fazer ruído nas peças precedentes. Esse isolamento garantia contra qualquer indiscrição. Minha filha, disse a marquesa, tenho o dever de te esclarecer acerca de uma das crises mais importantes de nossa vida de mulher, e na qual tu te encontras talvez sem o saberes, mas de que venho falar-te menos como mãe que como amiga. Casando-te, torna-te senhora de tuas ações e só deves satisfação a teu marido. Mas eu te fiz sempre sentir tão pouco a autoridade materna, e talvez isso tenha sido um erro, que me creio com o direito de fazer com que me escutes, uma vez pelo menos, na situação grave em que deves precisar de conselhos. Pensa, Moina, que eu te casei com um homem de grande valor, de quem te podes orgulhar que... Minha mãe, exclamou Moina com um ar arrogante e interrogando-a. Eu sei o que a senhora vem me dizer. Vem me censurar por causa de Alfredo. Tu não adivinharias tão bem, tornou a marquesa com gravidade, procurando reter as lágrimas, se não sentisses que... O quê? Perguntou ela num ar quase altaneiro. Mas minha mãe, na verdade... Moina, exclamou a senhora d'Aiglemont, fazendo um esforço extraordinário. É preciso que ouças atentamente o que tenho obrigação de dizer. Estou ouvindo, disse a condessa, cruzando os braços e afetando uma impertinente submissão. Permita-me, minha mãe, disse ela com um sangue frio e incrível, que eu chame Paulina para mandá-la embora. Tocou a campainha. Minha querida filha, Paulina não pode ouvir. Mamãe, tornou a condessa com um ar sério e que deve ter parecido extraordinário a sua mãe. Eu devo. Calou-se. A criada entrava. Paulina, vai tu mesma à casa de Baudrin saber por que ainda não me mandou o chapéu. Acalmou-se e fitou a mãe com atenção. A marquesa, com o coração oprimido, os olhos secos e sentindo uma dessas emoções cuja dor só pode ser avaliada pelas mães, tomou a palavra para explicar a Moina o perigo que ela estava correndo. Mas, fosse porque a condessa se sentisse ferida com as suspeitas que a mãe nutria a respeito do filho do marquês de Vandenesse, fosse porque estivesse tomada de uma dessas loucuras incompreensíveis cujo segredo está na inexperiência de todas as jovens, aproveitou uma pausa que a mãe fez para dizer-lhe com um riso forçado: Mamãe, pensei que só tivesse ciúmes do pai. A essa frase, a senhora d'Aiglemont fechou os olhos, baixou a cabeça e soltou o mais leve de todos os suspiros. Voltou os olhos para o alto, como que obedecendo ao sentimento invencível que nos faz invocar Deus nas grandes crises da vida, e depois dirigiu à filha um olhar cheio de terrível majestade, no qual transparecia também uma dor profunda. Minha filha, disse ela numa voz intensamente alterada, foste mais impiedosa para com tua mãe do que o homem que ela ofendeu, mais do que o será Deus, talvez. A senhora d'Aiglemont ergueu-se, mas ao chegar à porta, voltou-se, viu apenas surpresa nos olhos da filha, saiu e conseguiu ir até o jardim, onde suas forças a abandonaram. Lá, sentindo fortes dores no coração, caiu sobre um banco. Seus olhos, que erravam pela areia, perceberam nela as pegadas recentes de um passo de homem, cujas botas tinham deixado marcas bem nítidas. Não havia dúvida, sua filha estava perdida. Percebia agora o motivo da incumbência confiada a Paulina. Essa ideia cruel foi acompanhada de uma revelação ainda mais odiosa que tudo mais. Ela supôs que o filho do marquês de Vandenesse havia destruído no coração de Moina esse respeito que uma filha deve à sua mãe.
Seu sofrimento aumentou. Ela foi perdendo insensivelmente os sentidos e ficou como que adormecida. A jovem condessa achou que a mãe se havia permitido dar-lhe uma repreensão um tanto violenta e pensou que à noite uma carícia ou algumas atenções seriam o bastante para uma reconciliação. Ouvindo um grito no jardim, ela se inclinou negligentemente no momento em que Paulina, que ainda não tinha saído, chamava por socorro e amparava a marquesa nos braços. "Não assustem minha filha", foram as últimas palavras que pronunciou aquela mãe. Moina viu transportarem a mãe, pálida, inanimada, respirando com dificuldade, mas agitando os braços como se quisesse ou lutar ou falar. Aterrada com esse espetáculo, ela seguia a mãe e em silêncio ajudou a deitá-la e a despí-la. Sua culpa a atormentava. Nesse momento supremo, ela conheceu a mãe e não podia nada mais reparar. Quis ficar só com ela, e quando não havia mais ninguém no quarto, quando sentiu o frio daquela mão sempre carinhosa para ela, rompeu em pranto. Despertada pelo choro, a marquesa pôde ainda olhar para sua querida Moina. Depois, ao ruído dos soluços que pareciam querer despedaçar aquele seio delicado e em desordem, ela contemplou a filha sorrindo. Esse sorriso provava àquela jovem matricida que o coração de uma mãe é um abismo em cujo fundo se encontra sempre um perdão. Ainda assim que se conheceu o estado da marquesa, foram expedidos mensageiros a cavalo para irem buscar o médico, o cirurgião e os netos da senhora Daiglemon. A jovem marquesa e seus filhos chegaram ao mesmo tempo que os médicos e formaram uma assembleia bastante imponente, silenciosa, inquieta, a qual se reuniram os criados. Não ouvindo nenhum ruído, a jovem marquesa bateu docemente à porta do quarto. A essa batida, Moina, despertada sem dúvida da sua dor, abriu bruscamente os dois batentes, lançou um olhar desvairado àquela reunião de família e mostrou-se numa desordem que falava mais alto que a linguagem. A visão daquele remorso vivo, todos guardaram silêncio. Era fácil perceber os pés da marquesa hirtos e estendidos convulsivamente no leito de morte. Moina encostou-se à porta, fitou os parentes e disse numa voz cava: "Perdi minha mãe." Paris, 1844. Acabou. Com a morte, acabou aqui, né? Com a morte de Júlia, acabou o nosso romance. Um romance muito interessante, A Mulher de 30 Anos. O Honoré de Balzac faz uma busca e uma descrição dos lugares, uma descrição de sentimentos bastante importante, bastante importante. Então esse romance foi um marco na literatura mundial, A Mulher de 30 Anos. Por fim, último capítulo, acabamos o nosso livro aqui. É isso, obrigado, abraço, inscreva-se aí, tchau, tchau.